Olá amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe. No dia 10 de maio, depois de uma enquete aqui no canal, eu publiquei um vídeo com uma discussão sobre a legalidade / constitucionalidade de o presidente bloquear seguidores em sua conta do Twitter. Nesse vídeo eu dei notícia daquele litígio que corre nos Estados Unidos e que envolve o Knight Institute de um lado e o presidente Trump do outro, em que a Corte do Distrito Sul de Nova York decidiu que o bloqueio gratuito de cidadãos pela conta presidencial estaria em desacordo com a Constituição daquele país. Naquele vídeo eu mencionei a Corte e expliquei os fundamentos da decisão judicial. 2 meses depois, e o assunto continua rendendo. Na medida em que os membros do governo vão bloqueando certos jornalistas e na medida em que estes mesmos jornalistas detêm uma certa plataforma para repercutir suas preocupações, eles acabam trazendo de volta a discussão sobre o tema, o que é muito bom, não fosse o modo um tanto quanto manipulador com que se tem apresentado os fatos e a total desinformação acerca dos temas que estão pretendendo tratar. No vídeo de hoje, eu quero endereçar o que foi dito sobre esses bloqueios pela jornalista Marilis Jorge Pereira, no canal My News. A jornalista, que também escreveu na Folha de São Paulo sobre isso, informa aquilo que nós poderíamos, sem medo de errar, chamar de fake news. E eu vou explicar por quê. Me acompanhem por gentileza e vamos juntos. Há alguns dias, a jornalista Marilis Jorge Pereira foi bloqueada no Twitter, tanto pelo ministro da Educação quanto pelo juiz federal Marcelo Bretas, que tem o Twitter MC Bretas. E em razão disso, ela deu um novo impulso a essa discussão sobre o tema dos bloqueios, tanto com um artigo que ela escreveu para a Folha de São Paulo, quanto com um vídeo que ela publicou no canal My News e cujos links respectivos se encontram abaixo para que vocês possam analisar com calma os argumentos que ela apresentou. E eu também quero passar por esses argumentos. Mas para efeitos da ordem da exposição que eu estou desenvolvendo aqui, eu vou começar corrigindo uma informação que ela deu no vídeo sobre a ação movida contra o Trump nos Estados Unidos. Isso eu já disse e vou repetir. Há um vídeo que eu gravei aqui com os detalhes desse caso em que uma juíza decidiu que o bloqueio pelo Trump seria inconstitucional. E eu não vou retomar todos os aspectos relevantes deste caso agora não, mas eu vou sim voltar às informações que demandam alguma correção fática e que não se restringem à mera opinião da jornalista. No esforço de demonstrar que o bloqueio praticado por políticos seria uma prática inconstitucional, a jornalista disse literalmente que a Suprema Corte Americana mandou que ele, o Trump, desbloqueasse todas as pessoas porque a Suprema Corte entendeu que a conta dele deixou de ser uma conta pessoal e passou a ser um fórum público. Vocês não precisam acreditar em mim, não. Ouçam vocês mesmos o que ela disse. A Suprema Corte Americana mandou que ele desbloqueasse todas as pessoas. Por quê? A Suprema Corte entendeu que a conta dele deixou de ser uma conta pessoal e passou a ser um fórum público, um lugar onde acontece um debate. Basicamente o que ela afirma é que 1. A Suprema Corte decidiu e 2. Que a Suprema Corte mandou que o Trump desbloqueasse os bloqueados. Ocorre que isso não é verdade pelo seguinte. 1. A ação não foi julgada pela Suprema Corte. Na verdade, há uma decisão singular de uma juíza da Corte do Distrito Sul de Nova York e que agora se encontra em grau de recurso na Corte de Apelação do Segundo Circuito. Um dia, pode ser que a Suprema Corte dos Estados Unidos seja chamada a decidir sobre isso, mas esse dia ainda não chegou.
E essa não é uma informação irrelevante, não. Porque se a Suprema Corte houvesse decidido, a discussão estaria, até certo ponto, juridicamente encerrada. E não é o que ocorre. Se, por um lado, o caso do Trump ainda se encontra em tramitação, por outro, há casos como o do governador Matt Bevin, do Kentucky, em que as decisões iniciais se deram em favor do governador, que também tem essa mania de bloquear as pessoas no Twitter. Afirmar, então, que a Suprema Corte tenha decidido não é um mero detalhe. Pelo contrário, muda todo o sentido da informação. Mas, além disso, 2. Nem a Suprema Corte e nem a juíza que decidiu que o bloqueio do Trump seria inconstitucional, nem ela mandou que o Trump desbloqueasse coisa alguma. Como a decisão é de uma juíza da corte de um distrito de Nova York e que, por isso, tem limitações de competência para mandar no presidente, por esse motivo é que a decisão apenas interpretou o direito. É a distinção entre injunctive e declaratory relief. E na decisão, a juíza mencionou que esperava que, mesmo sem ordem, o Trump seguisse o que seria o direito aplicável. Então ela não mandou coisa alguma, ela foi expressa nesse sentido. Se fôssemos sintetizar a decisão, ela deveria ser colocada nos seguintes termos. A juíza teria decidido o seguinte: é inconstitucional fazer isso. E confiamos que o presidente não praticará atos inconstitucionais. Isso não é uma ordem, isso não é mandar. Essa também não é uma mera sutileza. Afirmar que uma juíza tenha mandado, na verdade ela disse foi que a Suprema Corte havia mandado, mas de qualquer modo, afirmar que o judiciário tenha mandado alguém fazer algo é diferente de o judiciário ter dado uma interpretação ao direito. E foram esses dois aspectos que me levaram num primeiro momento a gravar esse vídeo. A desinformação quanto à Suprema Corte e a questão da ordem ao presidente. Porque, olha, é difícil. Você estuda o caso, tal, entende, e aí depois tem que ouvir umas coisas dessas. É difícil ouvir o que esse povo fala sem dizer nada. Mas além desses pontos faticamente errados, qual foi o argumento sustentado pela jornalista? Vejam só. Ela diz ter sido bloqueada injustamente, sem que houvesse um motivo para isso. Bloqueada por ter feito críticas e apresentado discordâncias normais, sem excesso de agressividade ou desrespeito. Nas palavras dela: O que aconteceu? Tomei bloco. Eu fui irônica, claro, mas não fui agressiva, não fui mal educada para justificar tomar esse bloco. Isso que ela disse é muito importante, pois até mesmo na decisão do caso do Trump, a juíza mencionou que o bloqueio de quem se manifestasse de modo afrontoso seria correto. E se queremos mesmo comparar algum caso brasileiro com o que foi decidido em relação ao presidente dos Estados Unidos, o primeiro ponto a considerar é esse. Houve comentário ou atitude que desse motivo a um justo bloqueio? Nesse caso específico, houve isso? A Marilis chamou o ministro de covarde, de leviano, diz que ele agia como um moleque. E você pode até concordar que ele seja isso mesmo e que ele tenha atitude de moleque. O que não dá para ignorar é dizer que isso não seja uma ofensa. E também não entenda mal, não, viu, gente? Não me entenda mal. Eu considero que, sim, políticos devam ter que ouvir críticas duras e até ofensivas, a depender do caso. Ocorre que quem se manifesta nesses termos, aí pode ser bloqueado. Mesmo eu defendendo o direito de ser ofensivo, não há um direito a que o ofendido se exponha a isso. E é notável que a jornalista não consiga perceber o tom de suas manifestações. Um tom que eu tenho certeza que ela não aceitaria se fossem palavras direcionadas a ela. Se, por exemplo, alguém dissesse que ela é uma covarde,
que passa informação de forma leviana, igual a um moleque. É razoável esperar que alguém aceite ser tratado assim? Mas ainda, para o exercício da argumentação, vamos supor que a manifestação dela tenha se dado nos limites da polidez ou pelo menos da civilização. E vamos supor que o bloqueio tenha sido realmente injustificado. Nesse caso, o que ela alega é que teria sido limitado o seu acesso a informações públicas e que estariam sendo veiculadas por esses perfis. Mas teria mesmo havido essa negativa de acesso? A verdade é que não, pois para ter acesso a essas contas e suas respectivas postagens, basta acessar a página do Twitter com outra conta. A juíza, no caso do Trump, reconheceu esse fato, mas entendeu que esse esforço adicional de fazer outra conta não seria justo. Mas nesse ponto, vale frisar que a decisão, no caso do Trump, não esteve fundada na limitação de acesso à informação, até porque o acesso é possível. A decisão da juíza Buchwald entendeu que inconstitucional seria a vedação de acesso ao fórum de debates que se desenvolve a partir do tweet ou dos twitters do presidente Trump. O ponto central, então, foi esse, não foi a questão da negativa de acesso à informação, não foi o problema de não saber o que o presidente diz, mas a possibilidade de participação em um ambiente de discussão. E nesse caso, entendeu-se que a exclusão desse ambiente não poderia se dar se fundada na opinião ou ponto de vista do excluído. Por outro lado, se estivesse fundada na falta de civilidade ou em alguma ofensa sofrida, aí não haveria problema nenhum no bloqueio. De minha parte, eu fico aflito de ver esse povo mencionando como fundamento para os seus próprios casos uma decisão cujo conteúdo claramente não foi compreendido. Mas é o que temos. Jornalistas que, por serem bloqueados em uma rede social, imaginam ter perdido o acesso à informação. Perderam foi o hábito do esforço na apuração da notícia, obviamente. A discussão, gente, é muito rica e é uma lástima que tenhamos que perder nosso tempo corrigindo desinformação, quando, na verdade, deveríamos estar aqui discutindo o que se deve entender por conta pessoal e por conta pública. O MC Bretas, por exemplo, posta fotos fitness na academia, posta opiniões pessoais sobre as coisas, posta demonstrações de fé, mas eu nunca li nenhuma publicação sobre atos de processos ou decisões judiciais que estivessem sob os seus cuidados. Será que mesmo assim, mesmo nesse caso, nós deveríamos considerar que a sua conta seria pública? Se o perfil do Bretas for tido como de interesse público, ele vai ficar proibido de postar fotos estilo maromba? O que faz de um perfil ser oficial? A temática? A temática mais o cargo público do dono do perfil? No caso do Trump, há funcionários da Casa Branca administrando a conta do Twitter. E isso foi levado em conta na decisão judicial de lá. É o mesmo que ocorre com os políticos do Brasil? Ou será que a administração das contas são feitas por eles mesmos? E será que essa regra de as contas serem públicas e as pessoas não poderem ser bloqueadas vai valer apenas para ministros, presidentes e juízes? Ou também deveria abranger todo e qualquer funcionário público? Deputados e deputadas também estariam sujeitos a essa mesma regra? De novo, o que exatamente tornaria uma conta pessoal uma conta pública? A natureza da informação veiculada ou o cargo ocupado pelo titular dessa mesma conta? Vocês percebem? Há uma discussão que deve levar em conta aspectos como estes, para que, na eventual aplicação do direito, não ocorra casuísmos. Não basta afirmar uma série de inverdades sobre casos semelhantes
que acontecem pelo mundo e querer ditar que um juiz não possa postar mensagens fitness em seu próprio Twitter. Esse jornalismo brasileiro precisa melhorar um pouco e romper com essa bolha de voluntarismo e militância. Isso se quiser retomar alguma credibilidade nos dias de hoje. Surgiu ontem a notícia de que várias advogadas propuseram um mandado de segurança contra o ministro da Educação em favor da professora Débora Diniz, com o objetivo de que ela seja desbloqueada pelo ministro da Educação. E vai ser bem interessante acompanhar o desenrolar desse processo. Parece que a via escolhida foi um mandado de segurança. E isso impõe que o direito alegado deva ser líquido e certo, o que não me parece muito o caso, já que há uma falta de legislação, de doutrina e de jurisprudência em torno do tema. Segurança jurídica não é algo que se possa esperar mesmo do judiciário. Então, só Deus sabe o que será o resultado dessa ação. O que não dá mesmo é para confiar na imprensa. A Madeleine Laxos, por exemplo, ao discutir no Twitter essa ação em favor da Débora Diniz, repetiu a falácia de que a justiça americana já teria assumido posição sobre isso. Quando eu vi a discussão, eu me manifestei, informando com essas palavras aqui, que a Justiça dos Estados Unidos tem decisões conflitantes sobre o assunto e que enquanto no Distrito Sul de Nova York decidiu-se uma coisa sobre o Trump em relação ao seu Twitter, no caso do governador de Kentucky a decisão foi outra. E sabem qual foi a reação dela? Me chamou de macho palestrinha e disse já ter dado a informação em seu artigo, o que não é verdade, e me bloqueou. E isso depois de ter escrito que precisamos debater com serenidade de que forma queremos o debate público. É mesmo. A serenidade de ofender e desqualificar quem tente conversar com vossas senhorias? Me poupe dessa hipocrisia, minha senhora. Por favor. Esse é o nível das pessoas que pretendem ser as guardiãs da informação. Mentem, distorcem, falseiam a narrativa e são absolutamente ignorantes dos assuntos jurídicos de que pretendem tratar. Nenhum ser humano, político ou não político, tem que ser obrigado a se submeter a gente assim em seu Twitter. E quando eu digo gente assim, eu me refiro a pessoas ofensivas e afrontosas, inclusive jornalistas. Eu estarei acompanhando. Qualquer novidade, eu volto ao assunto aqui no canal. E para fechar, e também para que não restem dúvidas, eu vou me explicar de novo. Não, eu não penso que os políticos devam bloquear os jornalistas, mesmo quando agressivos, ofensivos e militantes. E não, eu não considero que ofender políticos seja ato ilícito. Políticos estão, sim, sujeitos a um maior grau de ofensa e, por favor, não pensem que eu esteja defendendo a postura do ministro da Educação no Twitter. É uma lástima que ele fique tirando onda das pessoas que foram bloqueadas. Bloquear, na minha opinião, é do jogo. Já espezinhar quem foi bloqueado é desnecessário. Não tem nem o que dizer sobre isso. É autoritário pretender que políticos não possam ter contas pessoais nas redes sociais. E ninguém tem o direito de não ser bloqueado após agir de modo afrontoso. É inacreditável que os jornalistas não tenham esse discernimento. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção. Gravei esse vídeo porque eu fiquei meio chateado com o modo como as coisas estão sendo noticiadas e mais uma vez aqui o meu lamento em relação ao péssimo trabalho dos jornalistas no Brasil. Quem discorda, quem acha que deva acrescentar alguma coisa, a seção de comentários está aberta e à disposição de vocês. Obrigado pela atenção mais uma vez, amigos, e até a próxima.